Olá pessoal, Música para o Paroxítona que está aqui novamente. Essa semana é uma semana especial. Na verdade nós vamos postar aqui um grande compositor, cantor brasileiro, talvez aí considerado por muitos como o maior cantor, o rei da música. Polêmicas à parte, dia 19 de abril, quem fez 80 anos, todo mundo viu aí as reportagens, foi Roberto Carlos. Tem uma história muito longa, uma carreira brilhante dentro da música popular brasileira, apesar das polêmicas, como eu disse. Roberto começou lá em 1957, ainda garoto, montou um conjunto chamado Sputniks, fazia parte do Sebastião Maia, que era o Tim Maia, mais alguns amigos. O grupo acabou não dando muito certo, tinha muitas brigas e tal. Ele saiu do conjunto, entrou Erasmo Carlos para ser o vocalista, que era mais da turma do rock. E aí Roberto tentou, aí começou a cantar as suas primeiras músicas românticas. Na verdade ele estava ainda naquela onda da bossa nova. O João Gilberto era seu grande ídolo, né? Apesar de ter os ídolos também do rock, Elvis Presley, mas ele começou meio que, no bom sentido, imitando aí um pouco o João Gilberto. Ele lançou o primeiro disco em 1961, chamado Louco por Você, que é um disco aí fora de catálogo, é um disco que fez pouquíssimo sucesso, só que hoje ele é garimpado aí pelos colecionadores de vinil, e esses colecionadores pagam verdadeira fortuna pelo disco. Nem tanto pela obra do Roberto, pela qualidade do disco, mas pela raridade que o disco apresentar por ser o primeiro. Depois, em 63, Roberto lança Splish Splash, aí já na onda, saindo aí um pouco da bossa nova, do romantismo, e entrou aí para a Jovem Guarda. O rock estava em alta nos outros países, aí ele fazia uma versão de algumas músicas, Splish Splash e Calhambeque e outras músicas aí. Começou a fazer algumas versões aí de alguns cantores aqui, faziam as versões para o Roberto, o Erasmo. Então, Roberto aí passou a década de 60 praticamente aí voltado para a Jovem Guarda, foi o grande ídolo da juventude, da Jovem Guarda. Tinha algumas músicas românticas, mas trabalhava bastante com o rock. Porque lá na Europa e nos Estados Unidos, os Beatles começaram a ascender aí na música, né? E aí o Roberto foi nessa mesma linha. No final dos anos 60, Roberto já começou a ir para um lado mais romântico, começando a achar o seu estilo que ele, na verdade, havia começado. Então, são muitos discos, mas hoje aqui eu quero postar aqui um disco muito especial, que é um divisor de águas na carreira do Roberto. Esse disco está fazendo 50 anos do seu lançamento. Portanto, ele foi lançado em 1971. É esse disco que vocês estão vendo a capa aí do lado. Eu tenho esse disco, na verdade, originalmente somente o disco. Vou contar uma curiosidade aqui desse disco. Na verdade, esse disco ele veio para mim com uma outra capa. Não é essa capa que vocês estão vendo ao lado, que é a original, que é a foto do Roberto desenhada aí. Na verdade, eu recebi esse disco com essa capa aqui do disco de 66. Daí a curiosidade. Eu já disse no início das minhas postagens que tinha uma pessoa na minha família a qual me influenciou muito na música, principalmente com a obra do Roberto Carlos. O José Mobile Filho, um tio que infelizmente não está mais com a gente, o meu querido tio Zezinho, já citei ele aqui, peço licença novamente para falar dele, porque na verdade esse disco de 71, que veio com a capa trocada, ele havia comprado a coleção do Roberto lá no Pará. Ele trabalhava na usina de Tucuruí na época e ele comprou a coleção todinha do Roberto. E esse disco veio
com a capa trocada. Na verdade, veio o encarte e o disco de 71. Aí ele me deu esse disco de presente, e mesmo estando com a capa errada, eu via muito esse disco. Então é datado lá de 1983 esse disco. Então guardo com muito carinho essa capa, mesmo trocada, não sendo a original. Então, aí a lembrança aí do meu tio que me influenciou e era um amante, um apaixonado pela obra do Roberto Carlos. Voltando então ao disco de 71, esse disco, como eu disse, foi um divisor de águas. Na verdade, o Roberto Carlos já trouxe um arranjador, né? Ele gravou parte desse disco nos Estados Unidos através do Jimmy Wisner, que era um arranjador. E esse arranjador, ele trouxe para o Roberto Carlos alguns arranjos assim voltados ao blues, voltado ao jazz, à música negra americana, e deu um toque diferente a esse disco. A crítica e muitos fãs do Roberto, conhecedores da obra do Roberto, consideram esse disco o melhor disco do Roberto. Eu particularmente também gosto muito desse disco. Então, por isso que eu escolhi esse disco para poder mostrar algumas músicas daqui. A primeira música que nós vamos falar é Detalhes. Acho que todo mundo conhece a música Detalhes, 71. Abre o disco. É uma das músicas mais solicitadas pelos fãs do Roberto no show. Tem uma particularidade aí, Altamiro Carrilho, que é um dos maiores flautistas do Brasil, já teve, ele toca flauta nessa música. Então é uma música belíssima, acho que dispensa comentários, depois vocês vão poder ver aí na descrição o link de um vídeo do Roberto com essa música. Depois, seguindo aí, nós temos uma outra música também, chama-se Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que é uma música que anos depois todo mundo descobriu que essa música Roberto fez para o Caetano Veloso. No início, eu mesmo ouvindo ainda muito criança, eu achava que era uma música romântica, feita por uma mulher, mas na verdade não tinha nada disso. Roberto era amigo de Caetano, Caetano estava exilado na Inglaterra, junto com Gilberto Gil, por causa da ditadura militar, e Roberto tinha muita saudade de um encontro com o Caetano, ele era muito amigo dele, da época dos festivais, então ele fez essa música. Caetano depois gravou essa música, então é uma música belíssima do Roberto, feito para o Caetano. Roberto também pediu para que Caetano lá no exílio fizesse uma música para ele gravar. Caetano atendeu e fez também a música Como 2 e 2, que é uma música que também tem nesse disco. É um blues muito gostoso, muito bem arranjado, como eu disse, né? Muito bem produzido. E essa música, Caetano fala uns versos que ele gostaria de dizer aqui no Brasil e que ele não podia. Então, na música fala: tudo certo, tudo em volta está deserto, tudo certo, como 2 e 2 são 5. Era uma ironia que ele falava, que não estava tudo certo. Que na verdade ele queria voltar para o Brasil e que aqui havia uma repressão e que ele precisava voltar, queria voltar. Então ele usou a voz do Roberto para poder dizer isso através da música. E havia muito cuidado na hora de gravação das músicas. A música mesmo, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, é uma música que ficou aí sem dizer. O Roberto não poderia dizer que era em homenagem ao Caetano, porque senão a música certamente seria censurada. Toda a música passava pelo crivo da censura antes de ser gravada. Seguindo então aí, falando então aí já dessa amizade do Roberto com o Caetano, outra música também que faz parte desse disco, que é De Tanto Amor. De Tanto Amor é uma música bastante romântica, né? Aqui no post, aqui na descrição vocês vão ouvir com o Nando Reis, um ex-titã que gravou recentemente essa música. Na verdade ele gravou um disco todinho com as músicas do Roberto. Roberto influenciou muito
o rock brasileiro. Tanto é verdade que quando o rock brasileiro explodiu lá na década de 80, muita gente gravou Roberto Carlos. Como eu disse, Nando Reis, o ex-Titã, gravou um disco só de Roberto. Lulu Santos gravou um disco só de Roberto. Skank gravou Roberto. E outras cantoras também gravaram Roberto. Maria Bethânia, Gal Costa, enfim. Roberto é ainda, né, um compositor muito gravado e muito admirado. Outra música também que Roberto gravou é Todos Estão Surdos, que é uma música que eu já postei aqui no passado lá com a Fernanda Abreu, ex-Blitz. Então, Fernanda Abreu também tem uma gravação maravilhosa dela, que vocês vão poder, quem não viu vai poder rever aqui na descrição, que é um soul music, uma música assim bem negra, uma americana. A música tem um pouco assim, parece um pouco de uma música meio gospel. Então, uma música com balanço muito legal. Já tem uma temática aí com relação à religiosidade do Roberto Carlos. Roberto Carlos já vinha gravando músicas que falavam da religiosidade dele. No ano anterior, em 70, ele gravou Jesus Cristo. Depois ele gravou essa Todos Estão Surdos, que vocês vão poder ouvir, que fala aí de uma volta aí de Jesus Cristo para poder consertar o que estava errado. Depois, em 72, ele gravou A Montanha. Em 73, gravou O Homem e assim por diante. Então, Roberto Carlos já vinha dessa época aí, colocando a sua religiosidade aí nas músicas. Também uma belíssima música aí. Também gostaria de fazer aqui um parênteses e lembrar, há 20 dias atrás, no dia 31 de março, faleceu um grande músico da banda do Roberto Carlos nos anos 60, Lafayette Coelho, ou tecladista Lafayette. Muita gente aí talvez não lembre dele, mas vai lembrar quando ouvir as músicas lá da Jovem Guarda. Então, ele tocava o teclado, ele fez umas alterações lá, mudou, colocou um teclado Hammond lá. Às vezes ele tocava piano elétrico, teclado elétrico. E ele inovou lá as músicas, o Erasmo Carlos gostou dessa inovação. E isso caracterizou as músicas do Roberto na década de 60. Então, fica aqui homenagem ao Lafayette, um grande amigo aí do Roberto, do Erasmo, fez parte da banda, morreu aos 78 anos agora, dia 31. Vocês vão poder ver na descrição também, tem a música Quando, que é uma música lá do Roberto em Ritmo de Aventura, de 67. Vocês vão poder ver um pedacinho lá do Lafayette tocando, vocês vão lembrar do teclado dele lá. É bem característico e bem marcante. Também nesse disco aí, Lafayette toca a música Amada Amante, que também é um grande sucesso do Roberto desse disco, e Eu Só Tenho um Caminho, que também ele toca lá, fazendo uns arranjos lá de teclado incríveis lá. Então, esse disco tem outras músicas, I Love You, Se Eu Partir, né? Outra música que eu quero também destacar aqui, a última música que eu gostaria de destacar, é a música Traumas, que é uma música belíssima, que Roberto fala da sua infância lá em Cachoeira Itapemirim, e que ele faz a primeira aí menção ao seu acidente de trem que ele teve, que perdeu parte da perna, e essa história acabou ficando aí meio escondida, e Roberto nunca gostou muito de falar. Alguns anos atrás é que isso veio aí à tona e o Roberto contou toda essa história. Então, vocês ouvindo a música, vocês vão ver aí dos traumas, da febre que ardia, do pai que escondia algumas coisas para ele não se frustrar. É uma música assim belíssima sobre o trauma dele. Já no ano seguinte, em 72, ele grava a música O Divã, que já fala diretamente aí, praticamente direto do seu acidente de trem lá, que foi um grande trauma na vida dele. Mas isso aí é uma história para uma outra postagem nossa aqui. Então,
Esse é um disco emblemático, é um divisor de águas. A partir daí, Roberto Carlos deixa definitivamente aí o iê, 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 o rock, né, a jovem guarda, e põe o pé no romantismo, o que caracterizou Roberto Carlos até agora. Roberto é um cantor ainda muito idolatrado, muito gravado aí no meio musical. Então, fica aqui a postagem, um grande abraço, uma homenagem aqui ao meu tio Zezinho, que adorava Roberto Carlos, aprendi a ouvir as primeiras músicas com ele, e até hoje tem os discos do Roberto, e de vez em quando aí eu dou uma curtida aí nas músicas. Então, quem não conhece muito a obra do Roberto, por favor, dá uma pesquisada aí nesses discos aí do final dos anos 60 e início dos 70, que vocês vão poder ouvir Roberto e mudar um pouco a ideia aí com relação ao preconceito que o pessoal às vezes ainda tem do rei Roberto Carlos. Então, os oitentão aí, pro grande Roberto Carlos, um grande abraço e até a próxima.